agora o 5º episódio da série Preparação para a Crise Final. E que bom ter você aqui novamente. Vamos para um momento importante, o momento dos anúncios. Mas antes, queremos afirmar a importância de você que nos assiste de curtir, comentar e compartilhar os estudos. Dessa forma, você está ajudando o projeto a crescer e alcançar mais e mais pessoas. E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Então não perde a oportunidade. Assista os 4 primeiros estudos desse conteúdo maravilhoso. Como já falamos nos vídeos anteriores, ao final da série teremos uma live. Essa live é para que possamos responder a qualquer dúvida que tenha surgido no decorrer do período dos estudos. Então, não esqueça de escrever suas considerações para que possamos discutir tudo no final. Também se prepare, porque estamos preparando o nosso formulário para você receber a certificação de conclusão do curso. Certificação essa que terá a validação do nosso pastor local e do pastor da Associação Paulistana. O tema de hoje é o Vale da Decisão. A crise final está prestes a cair sobre o mundo e as profecias nos revelam que devemos nos posicionar de forma imediata, pois todos teremos que fazer uma escolha. No livro de Isaías, no capítulo 33, é falado sobre aqueles que temerão a segunda volta de Jesus, por conta da sua iniquidade ou por não estarem preparados para esse momento. Mas Deus nos oferece um refúgio, assim como a arca foi para Noé no período do dilúvio. Na Bíblia, vemos diversas promessas em que Deus nos mostra esse amor e esse cuidado. Davi disse em Salmos 9, versículo 9, o seguinte: O Senhor é refúgio para os oprimidos, sim, um refúgio em tempos de angústia. Agora veremos nesse estudo que todos estamos no Vale da Decisão. De acordo com a Bíblia, existem 2 grupos. Você sabe quais são? Descubra agora. Bom estudo! Devido à proliferação mundial de falsa adoração e idolatria nos dias de Noé, os homens estavam preparados para rejeitar o convite de entrar na arca. Hoje, da mesma maneira, os inúmeros sistemas de falsa adoração estão preparando os homens para rejeitarem a aliança eterna mais uma vez. Porém, aqueles que desejarem conhecer a verdade não serão enganados. Tanto o amor e a justiça de Deus traçam uma clara linha entre a verdade e o erro. Assim, todos possuem luz suficiente para tomar uma decisão. Aqueles que pesquisarem a verdade têm condições de se desvencilhar do erro, mas aqueles que quiserem não terão desculpas. Foi pensando nisso que Deus enviou a segunda mensagem angélica. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Mas o que significa o vinho? Na Bíblia, ele sempre se refere a ensinos escarnecedores. O vinho é escarnecedor, e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. O efeito deste vinho é o fermentado, pois leva as pessoas para longe da verdade. Em contraste com a primeira mensagem angélica que apresenta a verdadeira doutrina, a Babilônia apresenta o vinho fermentado, ou seja, a falsa doutrina. A escuridão da noite nos impede de ver a verdade ao nosso redor, assim como as trevas, a mentira nos impede de ver o verdadeiro caráter de Deus. Falsas ideias e doutrinas são como árvores que mudam de acordo com a estação. Elas balançam com o vento e continuam a cair e crescer por séculos. Só há uma maneira de afugentar as trevas: é somente com a luz. Pedro nos diz que temos a firme palavra dos profetas e que fazemos bem em prestarmos atenção nela, como uma lâmpada que brilha em meio às trevas, e é com a luz das profecias que identificaremos esse sistema chamado de Babilônia. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Os primeiros símbolos que nos ajudam a identificar Babilônia são mulher, besta e as 7 cabeças.
A fim de compreendermos corretamente esses símbolos, é necessário permitirmos que a Bíblia os defina. Vamos ver o que Deus diz sobre o símbolo profético, a mulher. Eu assemelhei a filha de Sião a uma mulher graciosa e delicada. Sião era o nome dado ao povo de Deus. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és meu povo. No Antigo Testamento, Deus utilizava este símbolo para representar o seu povo. Então, mulher simboliza o povo de Deus. No Novo Testamento, a mulher também é utilizada como símbolo para representar a Igreja de Deus. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Há duas mulheres no livro de Apocalipse. Há uma virgem vestida de branco, representando o povo de Deus, e a outra é uma prostituta chamada de Babilônia. Ela representa uma falsa igreja e é essa que se assenta sobre uma besta. Se permitirmos, a Bíblia explica seus próprios símbolos. Para isso, devemos ir então ao livro de Daniel para identificar qual é essa besta. Então ele me deu o seguinte esclarecimento: o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra. Será diferente de todos os outros reinos passados, e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. De acordo com Daniel, uma besta é um símbolo de um reino ou nação. Uma vez que a Bíblia utiliza o símbolo de mulher para a igreja e de besta para a nação, uma mulher assentada sobre a besta significa uma igreja que controla uma nação. Uma igreja que controla uma nação é a representação da união igreja-estado. A João também nos diz que essa besta tem 7 cabeças. A Bíblia nos diz o que significa essas cabeças apenas 6 versos depois. O fato desta mulher estar sentada em uma besta com 7 cabeças significa que ela está localizada sobre 7 montes, e João ainda nos dá mais detalhes sobre ela. Achava-se a mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A quarta pista é que esta mulher, ou melhor, igreja, é chamada de prostituta, o que significa que ela abandonou a aliança eterna de Deus. Sendo assim, esta igreja não representa o povo de Deus. Muito pelo contrário, ela é uma igreja apóstata. A quinta característica é a aparência dessa mulher. Suas vestes são das cores roxa e vermelha. Novamente, permitindo que a Bíblia defina os seus próprios símbolos, vemos que Deus nos revela que esta mulher é uma nação político-religiosa, está localizada sobre 7 montes e é uma igreja apóstata, que se veste de roxo e vermelho. Há apenas uma igreja que se encaixa nessa descrição. Se trata da Igreja Católica Romana. Vamos investigar as evidências dessa conclusão. A Cidade do Vaticano é a única igreja-estado do mundo. É conhecida como a Cidade dos 7 Montes, e suas cores primárias são púrpura e escarlate. Durante a Reforma Protestante, muitos reformadores como Thomas Cranmer, John Wesley, William Tyndale, John Wycliffe, Philip Melanchthon, Joe Hus e Martin Luther e centenas de outros, todos concluíram que o papado era a prostituta Babilônia, mencionada em Apocalipse. Eu, de minha parte, libertarei minha própria mente e livrarei minha consciência, declarando em voz alta ao Papa e a todos os papistas que o papado é, na verdade, nada mais do que o reino da Babilônia e do próprio Anticristo. Pois quem é o homem do pecado e o filho da perdição, senão aquele que, por seus ensinamentos e suas ordenanças, aumenta o pecado e a perdição das almas na igreja, enquanto ainda se senta na igreja como se fosse Deus?
Todas essas condições foram cumpridas por muitas eras pela tirania papal. Martinho Lutero. A segunda mensagem angélica nos adverte a respeito do vinho da Babilônia e de sua influência intoxicante e de seus falsos ensinos, que enganam até mesmo o mundo cristão hoje. Isso não aconteceu de uma forma repentina, mas subitamente ao longo de séculos. No estudo 3 e 4, nós vimos como o Evangelho Eterno e a Aliança Eterna foram revelados por meio do santuário. Mas agora veremos a profecia do livro de Daniel, que revela como o santuário seria atacado. E é sobre isso que se trata, um ataque à Aliança Eterna e ao Evangelho Eterno. Este foi substituído por uma falsa, e é sobre isso que nós iremos estudar. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A profecia revela que o papado se engrandeceria e se exaltaria acima do príncipe do exército, que é Cristo. E por meio do papado, a verdade representada pelo santuário e por meio de Cristo seriam lançados por terra. Ao invés de olharem para Cristo como seu sumo sacerdote celestial, as pessoas foram ensinadas a olharem para um sacerdote humano em um falso santuário. Então, durante a Idade das Trevas, tem um poder entrando em cena que ataca completamente cada um dos artigos do santuário e das verdades que eles representam. Primeiro nós temos o altar de sacrifício sendo atacado. Através das indulgências, é ensinado ao povo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E se você quiser ter seus pecados perdoados, você precisa pagar penitência, comprar indulgências. O sacrifício de Cristo, que foi realizado somente uma única vez, ele acontece perpetuamente em cada missa, tirando assim o poder do sacrifício de Jesus na cruz. Então, desta maneira, nós temos o primeiro artigo do santuário sendo deitado por terra, que é o altar de sacrifício. A pia que representa o batismo também foi alterada. Para ser batizado, você precisa se arrepender de seus pecados. E para isso, você precisa ter idade suficiente para entender que pecou e que precisa de perdão e iniciar uma nova vida em Cristo. Então, foi substituído pelo batismo infantil por aspersão. A mesa com os pães da preposição representam a Bíblia, e a Bíblia foi totalmente removida durante a Idade Média. Proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento. Proibimos ainda mais severamente a estes livros sejam possuídos no vernáculo popular. As casas mais humildes lugares de esconderijo e mesmo os retírios subterrâneos de homens condenados por possuírem as Escrituras devem ser inteiramente destruídos. Tais homens devem ser perseguidos e caçados nas florestas e cavernas, e qualquer que os abrigar severamente punidos. Removendo a palavra de Deus, as pessoas se tornaram sujeitas às superstições e tradições e os falsos ensinos desse sistema. Dessa forma, foi se perdendo a verdade. Por isso, nós chamamos esse período de a Idade da Escuridão ou a Idade das Trevas. O altar de incenso, que representa a intercessão de Cristo, também foi derrubado. Em seu lugar foi estabelecido o que se chama de confessionário. Tinha 2 compartimentos, dividido por uma cortina, com um homem sentado no lugar de Deus, ouvindo as confissões de outros homens. Pois foi ensinado às pessoas que elas não poderiam ter um acesso direto a Deus. Então, nós temos a figura do padre se colocando entre o pecador e o Senhor. Perdeu-se a capacidade do indivíduo de orar diretamente a Deus. E o candelabro, que representa as igrejas, perdeu a sua luz nas perseguições que se seguiram neste período conhecido como Idade das Trevas. A liberdade de testemunhar também foi removida, e isso também representa o candelabro, o testemunho do Evangelho. Qualquer um que divergisse desse sistema dominante era tratado como herege, era perseguido, torturado de muitas formas diferentes, a fim de que fosse adequado ao sistema, tentando levá-los a negar sua fé. E quando isso não acontecia, eles eram condenados à morte.
Então, de muitas maneiras, percebemos o santuário sendo derrubado item por item. E quando entramos no Santíssimo, onde está a Arca da Aliança contendo a lei de Deus, voltamos a Daniel 7,25, onde nos é dito que este poder também cuidaria em mudar os tempos e as leis. A Reforma Protestante pregou poderosamente que eles entenderam que este poder tinha a prerrogativa e se disse ter autoridade para mudar a lei de Deus. É justamente o que é predito por Daniel. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas a Igreja Católica diz, não, pelo meu poder divino eu aboli o dia de sábado. E agora ordeno a vocês a guardarem o domingo, primeiro dia da semana. E eis que o mundo todo civilizado se curva em reverenciar ao mandamento da Santa Igreja Católica. A profecia bíblica previu que a Igreja Católica tentaria mudar a lei, e ela reconhece isso. O Papa possui poder para mudar tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Quando analisamos a teologia católica e estudamos o catecismo, vemos que o segundo mandamento não está lá, foi apagado. Eles removeram o mandamento que proíbe a adoração a imagens. E então, para devolver o número 10 à equação, dividiram o 10º mandamento em 2. Além do santuário ter sido lançado por terra em termos de doutrina e leis, perde-se completamente a noção do sábado bíblico, pois alegaram que pelo poder que tinham como autoridade máxima aqui na terra, podiam alterar a santidade do sábado para o domingo. Diversos documentos históricos comprovam isso. Um deles é a declaração deste padre Presby Brady. Fizemos bem em lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e a todos os demais cristãos que a Bíblia não os aprova em nenhum lugar a observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana, e aqueles que observam este dia observam o mandamento da Igreja Católica. A humanidade já estava tão acostumada a saber a respeito da guarda do sábado, que isso fazia parte da vida cristã no cristianismo primitivo, e agora estava ouvindo dizer que o sábado era o primeiro dia da semana. O caminho mais seguro é sempre das Escrituras. Se a Bíblia diz algo e eu me permito que outra pessoa me convença de que Deus não disse aquilo que está escrito na Bíblia, de quem é a culpa? É minha? E o 4º mandamento bíblico é o único que começa com um lembra-te. E é justamente o único mandamento que eles querem que nós esqueçamos. A lei de Deus e todos os seus preceitos são imutáveis, e é por isso que estão dentro da Arca da Aliança, mas foram perdidos na Idade Média. Ao longo dos séculos, a verdade do santuário foi lançada por terra, foi anulada. Isso porque a verdade do ministério de Cristo no santuário celestial foi substituída pelas falsas doutrinas da Igreja Católica. Há muitas mentiras que compõem o vinho de Babilônia, mas há uma que ataca diretamente o coração do Evangelho. É aquela que ataca diretamente a aliança que Deus fez com o seu povo. Jesus utilizou o vinho puro e não o fermentado em sua aliança. Por outro lado, a Bíblia descreve o vinho da Babilônia como fermentado. Jesus, enquanto partilhava a última ceia com os discípulos, compartilha o pão representando o seu corpo, sendo partido por eles, ou seja, o Evangelho eterno sendo repartido a todos, e o vinho puro representando o seu sangue, o sangue da aliança. E quando a Babilônia oferece esse vinho falsificado, ela está oferecendo uma aliança falsificada, ou seja, oferecendo aquilo que na Bíblia já era aconselhado a não aceitarmos, como citado em Provérbios 31, que diz que não é próprio dos reis beberem vinho ou outras bebidas fortes para que não se esqueçam da sua lei. Então este vinho, ele é fermentado, ele é impuro e faz com que você se esqueça da lei de Deus, indo completamente contra a ordem divina que diz lembra-te. E justamente do que o Senhor nos pede para nos lembrar? Do sábado. É exatamente onde encontramos o maior engano nos dias de hoje. As mentes estão sendo doutrinadas a adorar a Deus no domingo, em todo o mundo, hoje, atualmente em todas as igrejas.
Assim cumpre-se com exatidão a profecia de Daniel, quando vemos que cada mobília do santuário foi removido completamente. O santuário inteiro, desde a porta de entrada até o lugar santíssimo, tinha sido corrompido e precisava ser restaurado. A profecia de Daniel 8,14 previu que em até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, ou seja, em um determinado período, todas essas verdades que foram destruídas pelo chifre pequeno, pisada pelo homem do pecado, seriam restauradas. Chegamos então à Reforma Protestante. Durante um período de 500 anos, Deus começa a levantar diferentes movimentos que, trazidos a este cenário, vão restaurando cada utensílio do santuário. Temos John Wycliffe entrando em cena no século XIV na Inglaterra, o fervoroso estudante da Bíblia que descobriu os enganos nos ensinos do papado, traduzindo a Bíblia para a linguagem do seu povo, dando assim um início à reforma, não só na Inglaterra, mas para toda a cristandade. Na sequência, temos Martinho Lutero, já no início do século XV, que entre todas as suas 95 teses defendidas, em essência mostrou o quanto o sacrifício de Cristo na cruz fora suficiente para salvar a humanidade sem as indulgências. João Calvino, no século XVI, fundou um movimento presbiteriano. Sentiu uma enorme necessidade de orar estudando a Bíblia, descobriu que não precisamos de um intermediário aqui na Terra, podemos orar direto ao Pai por intermédio de Jesus. No século XVII temos então John Smith e Roger Williams, fundadores do movimento batista, que deram a verdadeira importância para o modo de batismo através do arrependimento genuíno de seus pecados e por imersão na água, significando o sepultamento da antiga vida e um começo para uma vida com Cristo. No início do século XVIII, temos John Wesley, fundador do movimento metodista, que tinha como missão de vida a proclamação das boas novas da salvação em Cristo pela fé. Assim, tornou-se um grande evangelista ensinando outros a este ministério. Os metodistas incorporaram todos os outros elementos já levantados pelos movimentos anteriores e adicionaram o evangelismo. No século XIX, ainda faltava um artigo importantíssimo do santuário a ser restaurado, a Arca da Aliança, contendo justamente a lei de Deus. E neste século, através da lição trazida pelo desapontamento, Deus levanta um movimento chamado Adventista do Sétimo Dia, que voltou a sua atenção ao estudo do santuário e assim a lei de Deus foi novamente trazida para a vida cristã e o sábado passou a ser novamente o dia de guarda. Então, nas profecias de Daniel, vemos que o santuário seria profanado, mas que ao final dos 2.300 anos ele seria purificado. A história confirma isso nos mínimos detalhes. Quando a mensagem angélica é proclamada avisando do juízo divino, todos os artigos do santuário já estão restaurados até o ano de 1844. Assim, a verdade do Evangelho eterno passa a ser proclamada juntamente com a advertência do juízo. E Deus exorta o seu povo a se retirar dos enganos da Babilônia. Sai dela, povo meu. O povo de Deus que está na Babilônia representam as igrejas que alegam servir ao Senhor. Do contrário, Deus não os chamaria de seu povo. Deus está convidando as pessoas para a verdadeira adoração. Nos dias de Noé, a mentalidade da maioria ridicularizava o plano da salvação e por isso se recusaram a entrar na arca. No tempo do fim, também há uma arca de refúgio, a arca da aliança que contém a lei de Deus que aponta para o santuário. E quem rejeita a primeira mensagem, também rejeita a segunda. Mas há muitos que estão sendo enganados. Porém, conforme Deus vai iluminando essas pessoas com o seu Espírito, à medida que vão entendendo as verdades bíblicas, assim farão sua escolha consciente e poderão sair dos enganos do falso sistema que rejeita a vontade de Deus. Conforme percebem que o sábado não é pregado em suas igrejas e menos ainda a mensagem do juízo, começam a decidir a sair delas. Quando eu vi essa mensagem pela primeira vez, a mensagem de que a denominação a qual eu pertencia era a Babilônia e que fazia parte de um falso sistema de adoração, fiquei assustado. Veja, eu fazia parte da Igreja Católica e eu conhecia muitas pessoas boas lá dentro. Mas quando eu vi que seus ensinos contrariavam os ensinos da Bíblia, eu não tive escolha. Sendo um ser humano racional, eu olhei para a questão e pensei, a única decisão lógica é fazer o que Deus nos pede em sua palavra e não as tradições dos homens. Foi uma decisão muito difícil, pois minha família é católica e até hoje ainda são. Mas é uma decisão necessária para que as pessoas vejam que Babilônia caiu.
Não apenas uma, mas 2 vezes, já que não foi apenas o catolicismo que caiu, mas também as filhas da prostituta que é mencionada em Apocalipse capítulo 17. Elas também se tornaram Babilônia espiritual. Ela é descrita como sendo a mãe de todas as abominações, e ela tem filhas. Então, quando a mensagem do segundo anjo é proclamada, ela se dirige à mãe, mas também a todas as suas filhas. E quem são suas filhas? Ora, são as igrejas protestantes que saíram dela e não estão mais protestando, pois rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. A segunda mensagem angélica é muito clara em nos alertar sobre sair das igrejas onde a mensagem do primeiro anjo a respeito do evangelho eterno e o seu juízo não estão sendo ensinados ou praticados. Vimos o nascimento do movimento protestante ao longo de séculos, trazendo a verdade bíblica de volta. Mas, quando chegaram no santuário, eles rejeitaram completamente a lei de Deus. Por isso, Deus envia uma segunda mensagem avisando da queda deste falso sistema e para que todo aquele que é seu povo saia do engano. E é um chamado muito específico para todo aquele que é o povo de Deus, para que todo ele saia do engano. Ou seja, isso significa que Deus tem parte do seu povo dentro desses sistemas decaídos. E essas igrejas estão ensinando que há outro caminho para ser salvo. Ao invés de se manterem firmes em seu protesto contra as tradições de homens e o vinho de Babilônia, essas igrejas se embebedaram dele e o jogam para as suas congregações. O termo Babilônia, que significa confusão, é muito apropriado para essas igrejas. Todos alegam terem retirado as suas doutrinas da Bíblia, no entanto, se dividiram em inúmeras denominações com crenças muito diferentes. Hoje, a fé religiosa é tão confusa e discordante que as pessoas simplesmente não sabem o que é a verdade. Apesar das trevas espirituais e alienação de Deus às igrejas que constituem Babilônia, verdadeiros cristãos ainda podem ser encontrados em meio a ela. Muitos deles ainda não tiveram a chance de ouvir a verdade. Não são poucos que estão insatisfeitos com a sua situação atual e anseiam por uma luz pura. Eles procuram em vão a imagem de Cristo em suas igrejas. Conforme essas igrejas se afastam da verdade e se alinham com o mundo, a distância entre estes dois grupos aumenta, resultando finalmente em separação. Eu me lembro quando ouvi essa mensagem pela primeira vez. Eu posso te dizer que era uma dessas pessoas que estava na Babilônia. Eu era um pagão, mas quando eu fui a Jesus pela primeira vez, eu me uni a essas típicas igrejas evangélicas. Eu não sabia das coisas que estavam falando agora. E quando eu aprendi a verdade do sábado e sobre as mensagens angélicas nos convidando a sair de Babilônia, foi muito difícil para mim. Foi realmente doloroso. Eu me lembro que eu fiquei irritado com essa situação de ter sido enganado. Esses professores podiam até ser sinceros, mas não estavam ensinando a mensagem correta. Fiquei bem frustrado. Fui a vários pastores diferentes perguntando: por que guardamos o primeiro dia da semana se a Bíblia diz claramente que o sábado é o 7º dia da semana? De cerca de 10 pastores que eu conversei, recebi umas 12 respostas diferentes. Eles não concordavam entre si, e isso me convenceu de que havia algo errado. Não foi uma coisa fácil, pois meus amigos todos estavam nessas igrejas e eu tive que tomar uma decisão. Será que eu estou disposto a perder não só amigos, mas também o trabalho? Eu tive que renunciar a alguns empregos, pois o sábado é sagrado e eu não podia trabalhar nesse dia. Então eu acabei passando por dificuldades por tomar essa decisão. Mas sabe, depois de tudo isso, eu vi como Deus me abençoou e cuidou de mim. Porque sempre que damos um passo de fé e confiamos nele, no final das contas será melhor. E abençoará e até fará milagres por nós. A primeira e a segunda mensagem angélicas, elas são muito desafiadoras para a maior parte dos cristãos, porque elas são advertências que questionam crenças fundamentais que muitas vezes já vêm enraizado desde a infância.
Eu imagino que a mensagem de um dilúvio universal pregada por Noé tenha sido bem desafiador para o povo de sua época. Muitos até afirmavam ser adoradores de Deus, porém haviam se afundado tanto na falsa adoração que achavam que Noé estava louco e assim rejeitaram completamente o convite para entrar na arca. Hoje, o vinho da Babilônia e a falsa adoração estão surtindo o mesmo efeito, fazendo com que muitos cristãos rejeitem a primeira mensagem angélica. Rejeitam a mensagem que os convida a entrar na arca da aliança eterna. Este é um chamado para adorarmos aquele que fez os céus, a terra e o mar. E vimos como esse chamado remete ao mandamento do sábado, já que este é o memorial da sua criação e sinal da sua aliança eterna. Ao descansarmos no dia de sábado, mostramos que adoramos o verdadeiro Deus e que entramos na verdadeira aliança ao abraçarmos o símbolo do sábado. A partir do momento em que descobrimos a verdade, nos é exigido tomarmos uma decisão. Mas se mesmo assim permanecermos fora da arca, estaremos sem o refúgio quando o julgamento for executado. Deus, Ele é amor. E é exatamente por isso que Ele não nos força a aceitar a sua misericórdia. O amor suporta, o amor convida, o amor suplica, mas Ele nunca viola o livre-arbítrio. Nossa existência é baseada nisso. Deus se deleita naqueles que vão até Ele, mas também respeita aqueles que não vão. Mas não é assim com o seu adversário. Ele utiliza qualquer tipo de arma, inclusive a coerção, para forçar a sua adoração e atingir os seus objetivos. Por séculos, Satanás tem preparado seus piores enganos para a batalha final. O amor, por outro lado, leva cada pessoa a tomar sua decisão de forma inteligente, de acordo com a sua vontade. E é para desmascarar o plano do inimigo que Deus envia a terceira mensagem angélica, para que todos tenham luz e ninguém seja enganado ao estarem no vale da decisão. Eu vejo você no próximo estudo.